Uma máquina térmica tem uma eficiência máxima possível de 20%. Quanto calor a máquina retira de sua fonte a mais alta temperatura para realizar 10 kJ de trabalho? Bom, isso é o básico de termodinâmica. Olha a palavra, termodinâmica. É conseguir a realização de movimento, a realização de trabalho mecânico a partir da temperatura, do calor. E o que é o calor? É a energia térmica em trânsito entre um corpo a mais alta temperatura e um corpo a mais baixa temperatura. E aí então se utiliza uma máquina entre as duas que vai retirar o calor da fonte quente, levar esse calor para a fonte fria e no meio do caminho aproveitar essa troca de calor para a realização de trabalho. Isso é a base da Revolução Industrial, como você estudou nas aulas de História. O desenvolvimento das máquinas a vapor. O que fazia a máquina a vapor? O vapor é quente, o ambiente é mais frio. Então, fonte quente e fonte fria. E a máquina fazia o trabalho de a diferença de calor entre o que era retirado da fonte quente e levado para a fonte fria é o que era a realização de trabalho. Então, utilizar parte dessa energia para a realização de trabalho. É o que acontece, por exemplo, no automóvel comum, que tem um motor de combustão interna. Mesmo que você não entenda nada de carro, mas o que a gente sabe sobre carro? Primeiro você tem que pôr combustível. Depois que o carro tem vela, e a vela gera uma ignição, explode o combustível, por isso que é o motor de explosão, de combustão. E esse combustível, quando explode, ele passa de líquido a vapor. E é esse vapor que, inclusive, a gente sabe que vai ser liberado uma porção dele lá no escapamento. É daí que vem a história da poluição, os combustíveis fósseis, blá, blá, blá. Então, quando é a transformação desse líquido para vapor, é que você tem a expansão do gás, que movimenta os pistões do motor e que vai fazer com que o carro ande. É a tração do carro, a tração na roda do carro. Então, esse é o básico de termodinâmica e isso é o que é uma máquina térmica. Agora, o que é que se chama a eficiência da máquina térmica? Né? Seria o rendimento da máquina térmica. Rendimento é um lance matemático. É o quanto você consegue obter de um total possível. Então, por exemplo, quando você chega em casa e mostra uma nota para o seu pai, 8. Ele pode até não reclamar. Você tirou 8 do total de 10 possíveis, que valia a prova. Então você teve um rendimento de 80%. Agora, se você chega em casa mostrando um 4, possivelmente te leva um puxão de orelha. Porque tirar 4 do total de 10 possíveis na prova, isso significa um rendimento de 40%. A não ser que você mostre o 4 e antes dele ir ficando zangado, você diga, calma pai, é porque era só uma prova parcial, não valia 10, valia 5. Aí é show. O problema não é tirar 4. É tirar 4 de 10 possíveis. Porque se você tira 4 no total de 5 possível, isso também dá um rendimento de 80%. Então, rendimento é o quanto você consegue do máximo possível. No caso de uma máquina térmica que retira calor da fonte quente para realizar trabalho, então o rendimento seria exatamente o quê? O quanto de trabalho ela consegue realizar a partir do calor que estava disponível na fonte quente, a partir do calor que foi retirado de lá. Então, vamos colocar isso na tela? Atenção. O cálculo do rendimento de uma máquina térmica depende do trabalho que é realizado, a partir da quantidade de calor que é retirada da fonte quente. Vamos chamar QQ, quantidade de calor da fonte quente. Nessa questão, foi dito que o valor de rendimento é 20%, e isso é 0,20, 20 sobre 100. Foi dito que o trabalho é 10 quilojoules e quer saber a quantidade de calor que foi retirado da fonte quente. O calor que retira da fonte a temperatura mais alta. Isso aqui vai dar uma quantidade de calor que seria 10 quilojoules, está medindo no tempo internacional, dividido por 0,2. Repara que 10 kg, isso aqui vai dar então um total de, fazendo a divisão, nós teríamos um valor de 50 quilojoules. Se fosse 10 dividido por 2, daria 5. Como é dividido por 0,2, nós vamos ter um total de 50, que nos deixaria com a resposta correta, alternativa C. O que vale sempre a pena lembrar, no básico de termodinâmica, rendimento
o quanto o trabalho é conseguido a partir do calor que foi retirado da fonte quente. E é importante que você observe uma coisa. Pode ser uma questão, ele podia ter feito nesse enunciado, pedir para você calcular quanto de calor chega na fonte fria. E aí observe o seguinte, se você retira 10 kJ de calor da fonte quente e apenas 20% vira trabalho, os outros 80% seria exatamente o que seria transformado em calor para a fonte fria. Então, o que sai da fonte quente, uma parte é desviada para o trabalho e o que sobra é exatamente o que chega na fonte fria. Então, são dois tipos de questões possíveis. Ou pede o trabalho realizado ou pede o calor que sobra para a fonte fria. E aí, o que é importante levar em consideração? Primeiro, se você não tem a realização de trabalho pela máquina, todo o calor que sai da fonte quente chega na fonte fria. E segundo, é impossível uma máquina que retirando todo o calor da fonte quente leve todo ele para a fonte fria. Você vê aí que nós tivemos um calor retirado de 50 kJ. Significa dizer, 50 kJ saíram da fonte quente, 10 foram utilizados na forma de trabalho, os outros 40, exatamente os outros 80%, é o que chegaram na fonte fria. É impossível, segundo a termodinâmica, segundo as leis da natureza, que você retire 50 kJ de calor da fonte quente e transforme esses 50 tudo em trabalho. Sempre tem uma porção de energia que vai chegar na fonte fria. Então, os rendimentos, inclusive você pode questionar aí, mas Delfrânio, um rendimento de 20%, você pensa num carro de porte médio, aí, um carro de passeio desse que você conhece. Agora pense no mais possante, tá? O rendimento não chega a 35%. Significa dizer que 65% da energia total é liberada para o ambiente, que isso faria o papel de fonte fria. É por isso que todo motor de automóvel, por exemplo, esquenta tanto. E toda máquina acaba esquentando. Então você pensa, por exemplo, uma geladeira que é feita para resfriar, mas atrás da geladeira tem um motor. Você põe a mão no motor e não consegue nem colocar a mão no motor. Você vai colocar a mão perto do motor e você vai sentir já como que é quente lá. Então, segundo a termodinâmica, não existem rendimentos de 100%. Sempre tem uma parte do calor que é retirado da fonte quente e acaba sobrando para a fonte fria. Ok? É isso.